Quero saudar os santos amados irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. É um prazer, é uma alegria de estar de volta para fazer uma nova gravação. Estava ausente uns dias que não gravei. Foi na base de um mês que eu não gravo, não fiz uma gravação. Mas hoje Deus me dá de eu fazer uma nova gravação para a honra e a glória do seu santo nome e para a gente meditarmos. Amém? Glorificado seja Jesus. Sei que esteja agora nesse exato momento começando a assistir esse vídeo, que seja bem prestativo, e o Espírito Santo de Deus me use aqui para evangelizar a palavra de Deus. E hoje nós vamos ter aqui no livro de Apocalipse, Deus me dá de eu fazer essa gravação, lendo um capítulo do livro que é o que nós estamos vivendo já, desde o momento do tempo de Cristo, que ele veio ao mundo e morreu em morte de cruz, né? Que nós vivemos neste livro Apocalipse. O que já se passou realmente, o que vem acontecendo e o que vem ainda pela frente. E o livro de Apocalipse é um livro que nós devemos estar evangelizando ele em toda a face da terra. As igrejas é para estar evangelizando este livro, essa profecia de Apocalipse. A vinda do Senhor Jesus está se aproximando e as pessoas não estão acreditando. Aqueles que estão servindo ao Senhor estão se afastando do Evangelho, né? O diabo trabalhando aí de todas as maneiras, em toda iniquidade, em toda perversidade, né? E nós que servimos ao Senhor, os verdadeiros adoradores, é bom estar evangelizando o Apocalipse, que o povo precisa de saber mais e mais da verdade, e a verdade é só a palavra de Deus. Amém? Glorificado seja Jesus. E o livro de Apocalipse, nós devemos estar evangelizando ele para aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão fora da igreja, saber o que está ainda para acontecer, o que já está acontecendo, todos estão vendo e ouvindo. As pessoas estão despreparadas, as pessoas estão mais entregues às coisas da carne do que a do Espírito. E nós devemos estar evangelizando a palavra de Deus. Hoje nas igrejas, o que a gente vemos mais é evangelização sobre bênção, né? Prosperidade. As igrejas por aí só se alegram nisso. Não estão evangelizando Apocalipse, porque nós sabemos que as bênçãos de Deus, Deus nos dá em cada nosso amanhecer. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos estar evangelizando a vinda do Senhor Jesus, e que nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor, para que nós possamos ter a nossa salvação. Mas nós vemos bem poucos estar evangelizando Apocalipse. As igrejas estão falando mais em prosperidade, e muitos se alegram se for na prosperidade, né? Quando se evangeliza a doutrina do Senhor, como nós devemos prosseguir no caminho do Senhor, muitos não aceitam, muitos saem fora, né? Fica com raiva de quem está evangelizando. Mas bom você meditar bem, meu irmão e minha irmã, e você também ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel no nosso viver, nos mostra o caminho da salvação. Isso é através dela que nós chegamos à salvação. Glória a Deus. Mas vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 12.
Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 em diante, até onde Deus me der de eu ler. Que seja a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, nada de mim, mas que seja pelo Espírito do Senhor. E aqui no texto bíblico tem assim: a peleja no céu contra o dragão, a vitória de Cristo. Amém? Glória a Deus, porque a vitória é do Senhor Jesus. Foi, é e sempre será para sempre. Amém? Glorificado seja Jesus. Satanás foi perdedor, é perdedor e continua sendo, né? E essa é a revolta de Satanás, que ele sabe realmente que é um perdedor e que se perdeu para sempre. Então por isso que ele está aí fazendo todas as suas artimanhas, as suas malícias, né? Usando realmente os seus anjos das trevas para praticar o mal. É o que nós estamos vendo aí hoje. Mas nós temos um Deus vivo e poderoso. Se a gente vem em obediência na sua palavra, nós vencemos todo o mal do inimigo. Amém? Glorificado seja Jesus. Então aqui tem a peleja no céu contra o dragão e a vitória de Cristo. Glória a Deus. Isso aqui começou, né? Aqui deixa bem claro a peleja no céu. Começou no céu, né? E o dragão é o quê? É o diabo. Porque quando ele se revoltou contra Deus, né? Ele foi brigar, foi discutir, queria ser mais do que Deus. Dentro dele realmente criou-se a inveja, né? E aí foi a perca dele. No versículo 7 nos diz: depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão. E lutavam o dragão e seus anjos. Então travou-se, pelo que nós vemos aqui no versículo 7, travou-se uma grande luta entre o anjo Miguel e os anjos e também o dragão, porque Satanás, ele no céu não era Satanás, mas depois daí ele virou-se em Satanás. Deus o condenou, né? Glória a Deus. E então ele foi brigar, né, com os anjos do Senhor. Versículo 8 nos diz: mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Porque o inimigo sabe que por mais que ele foi inteligente, por mais que ele teve um direito que Deus deu a ele no céu, mas ele não podia e nem nunca pode ser mais do que Deus. Glorificado seja Jesus. Mas aí ele se achava já como se fosse Deus ou mais do que Deus, pelo que nós vemos aqui pela palavra do Senhor, né? E então aí foi a sua perca. Porque mais do que o nosso Deus, não existe nada, nem no céu, nem na terra, nem em canto nenhum, que seja mais do que o nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga, que se chama o diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Foi atirado para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Amém? Então todo aquele que ele gerou, que não foi um, nem dois, nem meia dúzia, foi milhares, né? Que ele criou, gerou. Então todos esses com ele desceram para a terra. O nosso Deus expulsou ele
e todos aqueles que eram com ele. Só ficou no céu os que pertenciam a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O versículo 10 nos diz: houve uma grande voz no céu que dizia: agora vieram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Glória a Deus. Então nós vemos aqui pela palavra de Deus que Deus lançou fora aqueles que estavam atormentando dia e noite, né? Por querer ser mais do que Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. O versículo 11: e eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram, e menosprezaram sua vida até a morte. Glorificado seja Jesus. Então, quando o inimigo, que no céu ele era o nome de Satanás, o nome dele era diferente, né? Caiu na terra, então foi quando Deus colocou o nome dele de Satanás. Então, quando ele se viu realmente desprezado por Deus, e que Deus o condenou para sempre, então aí ele foi tentar os fiéis, os servos de Deus. Amém? Glorificado seja Jesus. Mas com certeza venceram e vencemos ainda hoje. E no final também vencemos em nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo 12 nos diz: por isso alegrai-vos o céu e os que moram neles. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande furo, sabendo que tem poucos tempos. Glória a Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus em Apocalipse que nós devemos estar evangelizando realmente o livro de Apocalipse para que as pessoas saibam, passem a entender, principalmente quem serve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui na palavra de Deus diz que eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro. Amém? Porque Deus enviou o seu Filho, como nós sabemos que é bíblico, né? Para morrer em morte de cruz, para vencer Satanás. Glória a Deus. Porque se Deus não tivesse enviado o seu Filho para morrer em morte de cruz, Satanás era aqui vitorioso. Mas Satanás não é vitorioso. Por mais que ele faça as suas trajetórias, por mais que ele pratique realmente as suas maldades, mas ele é um perdedor. De toda maneira ele é perdedor. E isso é a raiva, a ira de Satanás. Porque ele sabe, por mais que ele faça, mas ele não vence. Então por isso que ele está nesse mundo, tragando, né, dia e noite, sem cessar, para realmente estar buscando os seus alvos, que são pessoas que dão lugar a ele, que nós estamos vendo aí. Uma palavra de Deus mostra: filho contra pai, pai contra filho, é mãe matando o filho, né? É família usando sexualmente a sua própria família, né? E todas essas trajetórias de violência, de furtos, tudo que não presta desse mundo. E nós vemos aí as criatividades em cada amanhecer do inimigo na mente dessas pessoas que não tem Deus no coração, né? Glorificado seja Jesus. Por quê? Porque ele está com certeza irado.
Ele sabe que o tempo dele está pouco. Está se aproximando realmente os tempos realmente aqui nessa terra de ele estar. Ele sabe que vai passar 1000 anos preso. Mesmo que ele seja solto, como a palavra dele diz, por poucos tempos, mas vai voltar novamente a ser destruído. Amém? Então, não tem realmente, o inimigo ele não tem mais perdão de maneira nenhuma. Foi condenado para sempre. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja no Jesus. Por isso, prezado ouvinte da palavra de Deus, que nós evangelizamos para você, para que você entenda que toda obra do mundo, todo desejo da carne pertence a Satanás. O vício pertence a Satanás, a prostituição pertence a Satanás, a mentira pertence a Satanás, a inveja pertence a Satanás, todos os males pertencem a Satanás. E nós vemos aí as pessoas que praticam a vontade dele. Vejamos que aqui diz, no versículo 12 diz: por isso alegrai-vos o céu e os que moram neles. Amém? Glória a Deus, que são realmente os santos anjos do Senhor, aqueles que estão dormindo no Senhor. Amém? Glorificado seja Jesus. E também nós que temos a certeza de um dia nós estar também reinando com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Jesus. Por isso alegrai-vos o céu e os que moram nele. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande furor, sabendo que tem poucos tempos. E significa como for com grande vingança, né? Vamos dizer assim, deixar mais claro. Com grande vingança, né? E é o que ele está fazendo. Ele realmente está destruindo a nação, jovens, idosos, todos aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, todos aqueles que não querem conhecer a verdade, amém? Os ensinamentos do Senhor. Então ele está usando e está destruindo, como nós estamos vendo por aí. Glorificado seja Jesus. Então ele desceu, quando ele desceu, ele já desceu nessa prática de destruir a nação. Por isso que ele engana, por isso que ele tapa a mente da pessoa, para a pessoa não entender a palavra de Deus, não aceitar. Por isso que tem muitas pessoas que não gostam do Evangelho, muitas pessoas odeiam ouvir realmente a palavra de Deus, né? Segue caminhos errados. A palavra de Deus está ensinando o caminho da salvação, mas muitos não querem, são milhares que não querem. Amém? Glorificado seja Jesus. E assim o inimigo ele está dominando a mente de muitos, até de pessoas que estão dentro da igreja, até de pessoas que estão dizendo Senhor, Senhor, mas o inimigo está usando de uma maneira que a pessoa está dentro da igreja e está fazendo a vontade do mundo. Tem gente da igreja que está se prostituindo, tem gente da igreja que estão com a vaidade do mundo, tem gente da igreja que estão realmente com ódio, tem gente da igreja que ainda estão com orgulho, tem gente da igreja que está trazendo as coisas lá de fora para dentro, né? Ele está trabalhando de uma maneira, confundindo as mentes. Tem pessoas que é crente de que isso não é pecado, que isso aquilo outro não é pecado, mostrando coisas realmente que não agradam a Deus, dizendo que não é pecado. É o inimigo trabalhando na mente dessas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão verdadeiramente na palavra de Deus. Glorificado seja Jesus. Por isso que Deus me deu hoje, deu gravar esse vídeo em Apocalipse. E como sempre Deus tem me dado de estar evangelizando sua santa palavra neste livro de Apocalipse. Porque é necessário a gente estar evangelizando este livro para todos. Essas passagens bíblicas de Apocalipse para o mundo. Que você, servo de Deus, serva de Deus, esteja evangelizando, seja na igreja, seja nas praças, seja nas casas, nas residências,
esteja evangelizando Apocalipse, para Deus, para o povo conhecer a verdade. Mais ainda, porque toda a Bíblia é verdade, é verdadeiro. Mas Apocalipse nos mostra realmente o final realmente da geração, do século, para que essas pessoas passem a meditar bem e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Não temos que temer. Amém? Não temos que temer ao mundo. A gente tem que temer só a Deus. Glorificado seja Jesus. E ao mundo a gente mostrar a verdade. Procurar ter obediência com Deus, como Ele realmente nos mostra, nos diz pela sua palavra. Pregai o meu evangelho a toda criatura. Amém? E nós temos que estar para Deus pregando o seu santo evangelho. Glória a Deus. E está aí realmente o livro de Apocalipse, que eu creio que Deus quer que nós estejamos mostrando todo esse ensinamento para aqueles que ainda não conhecem. Glória a Deus, né? Para isso ele tomou João pelo Espírito e que mostrou tudo a João. João viu e ouviu. E ele mandou, quando João, para João descer a terra, ele mandou carta para as 7 igrejas. Amém? Falando realmente sobre cada uma igreja da maneira que elas estavam. Glória a Deus. E essas cartas que foi para essas 7 igrejas também está sendo também para nós hoje. Glorificado seja Jesus. Porque tem muitas igrejas nesse mundo que estão como a igreja de Filadélfia. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. É preciso realmente você que serve ao Senhor observar bem se aonde você está fazendo parte, se está mesmo servindo a Deus verdadeiramente, se não está realmente com evangelho distorcido, se não está realmente sendo a doutrina do homem, porque nós devemos estar na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. A doutrina do homem é para administrar o templo, mas a doutrina de salvação é a de Deus, que a gente está nos seus estatutos, na sua palavra. Glorificado seja o nome de Jesus. Porque se a gente não tiver no ensinamento do Senhor, se a gente não tiver na prática da palavra do nosso Deus, nós não temos salvação. Amém? E ele deixa bem claro nisso. Em João nós encontramos realmente ele falando sobre praticar a palavra dele. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que, vou repetir mais uma vez, versículo 11 e versículo 12, que o versículo 11 nos diz: e eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram, e menosprezaram sua vida até a morte. Glória a Deus. Porque quem serve a Deus está testemunhando do que Jesus Cristo passou, da maneira que ele morreu e que ele venceu o inimigo. Glória a Deus. Amém? E aqueles que servem ao Senhor não têm medo nem do diabo e nem da morte. Glória a Deus. Então o versículo 12 nos diz: por isso, alegrai-vos o céu e os que moram neles. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande furo, sabendo que tem poucos tempos. Então, quando ele desceu, que veio para a terra, ele não teve mais poder de subir ao céu. Então, na terra ele ficou. E assim ele anda ao redor da terra, com seus anjos das trevas, para procurar os alvos e fazer da maneira que ele queira. Então, por isso, servo de Deus e servo de Deus, você que é um crente, então se firme cada vez mais no Senhor, cada vez mais esteja se afastando do mal, cada vez mais esteja na presença de Deus, orando, jejuando, buscando a presença de Deus na sua vida, para que você esteja preparado
para vencer o inimigo. Amém? Glória a Deus. Porque o diabo ele faz todos os meios, todos os lados ele atenta o servo de Deus. Quando ele conhece que você é um crente, é um servo, uma serva de Deus, temente ao Senhor, ele procura realmente querer lhe destruir, tirar da presença de Deus. Então tenha muito cuidado nisso. E muitos estão aí indo realmente pela voz do inimigo, onde muitos têm saído da presença de Deus, né? Quantos nesse mundo não saíram já da presença de Deus? Estão novamente servindo ao mundo novamente. E quando essas pessoas saem da presença de Deus, ela fica pior do que o que era, que não quer mais entender a verdade. Então por isso que nós que servimos ao Senhor, nós devemos estar se fortalecendo no Senhor, não dando brecha a Satanás, porque é isso que ele procura fazer, arrumar uma brecha para entrar, para tirar o povo de Deus do caminho do Senhor. Amém? Então por isso nós temos que estar pregando a palavra de Deus, pregando Apocalipse para o mundo inteiro. Você que é servo, é serva de Deus, procura estar evangelizando o caminho da salvação para todos. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que nós temos com certeza as bênçãos de Deus na nossa vida, todos os momentos, todos os dias da nossa vida. Glorificado seja Jesus. Se Deus der de você evangelizar a bênção, evangelize as bênçãos de Deus. Mas eu creio que Deus está querendo mais que estejamos evangelizando o caminho da salvação. Amém? A doutrina do Senhor. Glória a Deus. Porque está aí muitas doutrinas distorcidas. Está aí os falsos profetas, os falsos mestres e as falsas doutrinas. E muitos estão indo por eles, né? Então, essa foi a palavra de Deus na nossa noite. Glorificado seja o nome de Jesus. Para a gente nos fortalecer, amém? Na sua palavra. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, evangelize o livro de Apocalipse. Mostre realmente para toda nação, onde você estiver nesse mundo evangelizando, mostre a vinda do Senhor Jesus. Amém? Porque muitas pessoas não estão acreditando na vinda do Senhor Jesus. Muitas pessoas não estão acreditando na ressurreição. Muitas pessoas não estão acreditando que reinará com o Senhor. Mas a palavra de Deus é fiel. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então nós devemos estar preparados, porque o inimigo está neste mundo fazendo as algazarras, né? E nós, servos de Deus, temos que estar preparados com o Senhor Jesus, porque é a nós que Ele quer nos estragar. Ele não está se importando com aquele que já está fazendo a vontade dele, não. Ele está se importando com aquele, está preocupado com aqueles para que ele tirar do caminho do Senhor. Aquele que ele conhece, que é um servo de Deus verdadeiramente. Porque ele sabe que o céu é bom. Satanás sabe que o céu é bom. Amém? E ele não quer, pela vontade dele, não quer que nenhum de nós vá ao céu. Do jeito que ele se perdeu, ele quer também que nós nos perdemos também. Mas perdido seja ele como ele já está. E nós sejamos vitoriosos. E um dia a gente reinar no céu com o Senhor. Amém? Dá um amém para Jesus. Que Deus abençoe. Deus me deu hoje de evangelizar essa palavra bíblica em Apocalipse para a honra e a glória do nosso Deus e para a nossa meditação. Se fortaleça, meu irmão e minha irmã, no Senhor Jesus. Se vier a enfermidade, esteja forte com o Senhor. Se vier a tribulação, esteja forte com o Senhor. Amém? Se vier o desemprego, mas esteja firme no Senhor. Confia no Senhor e entrega teus caminhos a Ele, que com certeza tudo Ele fará. Glória a Deus. Amém? Bendito seja Jesus. Não deixe o inimigo querer tirar realmente o que Deus tem para te dar, que é a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Seja forte no Senhor Jesus. Então, Deus abençoe a todos e a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus nos abençoe.